Segundo Samuel, capítulo 18. A morte de Absalão. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1.000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Absai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: Eu também irei com vocês. Mas eles disseram: O Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: O que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Absai e a Itai, dizendo: Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região. E naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: Eu vi Absalão pendurado no carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: O quê? Você o ouviu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: Ainda que me pusessem nas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Absai e a Itai, dizendo: Poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo o Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o Monumento de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: Vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Aimaas, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: Aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou:
Por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Ahimaás respondeu: aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também este traz boas notícias. A sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro. Parece ser o jeito de correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então o rei disse: este homem é de bem e trará boas notícias. Ahimaás gritou e disse ao rei: paz! Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Ahimaás respondeu: vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo, ó rei, porém não sei o que era. O rei disse: fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então